Vamos agora para o repórter CBN. Repórter CBN. Oferecimento Bradesco Seguros, com você sempre. Quarta-feira, 18 de abril de 2018. O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, afirmou à CBN que o caso do senador Aécio Neves já foi assimilado pelo PSDB e pela sociedade. Ele avaliou que o partido teve um prejuízo enorme pelo fato de Aécio não ter renunciado à presidência da legenda. Goldman também disse que o episódio não deve afetar a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. Ontem, Aécio Neves se tornou réu pela primeira vez na Operação Lava Jato. Ele vai responder à Operação Lava Jato pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. A denúncia é baseada na delação do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS. Aécio é acusado de pedir R$2 milhões em propina a Joesley. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária investigou 75% dos casos de denúncias de compras públicas de remédios com preço acima do teto em 2017. As multas aplicadas nas distribuidoras de medicamentos em razão das ocorrências verificadas somaram R$69 milhões. A Anvisa informou que em algumas ocasiões, órgãos públicos não encontram ofertas abaixo do valor máximo determinado por lei, prática que deve ser denunciada pelos gestores. 2 clubes brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores da América. O Flamengo enfrenta o colombiano Santa Fé no Maracanã e o Corinthians vai à Argentina jogar contra o Independiente. Pela Copa do Brasil, 3 jogos de volta vão definir classificados para as oitavas de final. O Ferroviário recebe o Atlético Mineiro em Fortaleza e precisa reverter uma goleada de 4-0. Já o Náutico joga em casa após perder o jogo de ida para a Ponte Preta por 3-0. E o Goiás pega o Avaí no Serra Dourada. As equipes fazem o confronto mais equilibrado do dia após o empate por 2-2 em Florianópolis. Christian Cravinhos, um dos 3 autores do assassinato dos pais de Suzane von Richthofen, foi preso de madrugada em Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele foi acusado de agredir uma mulher e tentar subornar policiais militares. Os PMs foram chamados para atender um caso de briga de casal. Christian estava com uma arma de fogo e munição de uso restrito. Ele disse que pagaria R$1.000 aos policiais para ser liberado e que o irmão dele, Daniel, daria mais R$2.000. Christian passará por uma audiência de custódia ainda hoje. Em 2002, Daniel namorava Suzane. O casal e Christian se juntaram para matar Manfred e Marísia von Richthofen na casa da família na zona sul de São Paulo. Em 2006, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão em regime fechado e 6 meses de detenção no semiaberto. Daniel pegou 39 anos e 6 meses e Christian 38 anos e 6 meses, mas deixou a penitenciária no ano passado. Ele foi autorizado pela Justiça a cumprir o resto da pena em regime aberto. O ex-governador de São Paulo, Alberto Goldman, afirmou à CBN que o caso do senador Aécio Neves não deve afetar a candidatura de Geraldo Alckmin à presidência da República. Ele disse que atos inconvenientes e inaceitáveis do tucano mineiro prejudicaram o partido, mas que o episódio já foi assimilado pela legenda e pela sociedade. Goldman também afirmou que a candidatura de Aécio ao Senado ficou mais difícil, mas lembrou que a decisão cabe ao diretório do PSDB em Minas Gerais. Ontem, Aécio se tornou réu pela primeira vez na Operação Lava Jato. Ele vai responder pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. A denúncia é baseada na delação do empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS. O tucano é acusado de pedir R$2 milhões em propina. O indicador da Fundação Getúlio Vargas, que monitora o PIB do país, subiu 0,6% entre dezembro e fevereiro na comparação com os 3 meses anteriores. No período, os destaques positivos foram as atividades de transformação e o comércio. Em contrapartida, o setor agropecuário retraiu, após 13 meses consecutivos de crescimento. Já na comparação com janeiro, o indicador apresentou queda de 0,3%. A polícia procura 3 homens que roubaram uma carga de celulares avaliada em R$3.400.000 do terminal do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O diretor de segurança do Sindicarga, Coronel Venâncio Moura,
afirmou que os criminosos chegaram num caminhão e estavam com uniformes semelhantes aos usados pelos funcionários do aeroporto. Os trabalhadores foram trancados em uma sala. Por causa do rastreador dos aparelhos, o Sindicarga descobriu que os celulares foram levados para a favela Nova Holanda, no Complexo da Maré. Um tiroteio na saída de uma festa na zona norte de Porto Alegre deixou 2 mortos e 3 feridos. É grave o estado de saúde de uma das vítimas. A polícia militar informou que as pessoas se desentenderam ainda dentro da casa noturna. Os PMs identificaram pelo menos 20 cápsulas que teriam sido disparadas contra as vítimas. Os autores dos tiros fugiram em um carro. A FIFA abriu a última fase da venda de ingressos para a Copa do Mundo da Rússia. No Brasil, os bilhetes foram colocados à disposição às 6 horas da manhã no site da entidade. As entradas ainda poderão ser adquiridas em pontos de venda espalhados pelas 11 cidades sede do Mundial. O próximo presidente da República deve contar em 2019 com a menor verba para custeio e investimento dos ministérios em 12 anos. A proposta para as despesas é de 98 bilhões de reais. O valor equivale a 1,3% do PIB do país para o ano que vem e está no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto já foi encaminhado ao Congresso Nacional. O ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Wellington Magalhães, do PSDC, é alvo de um mandado de prisão. A Polícia Civil faz uma operação contra fraudes em licitações de publicidade. Wellington Magalhães é suspeito de chefiar a organização criminosa responsável pelo esquema. O prejuízo aos cofres públicos passa dos 30 milhões de reais. O bispo Dom José Ronaldo, acusado de chefiar um esquema de desvio de dízimo da Diocese de Formosa no entorno do Distrito Federal, deixou a cadeia após ser beneficiado com habeas corpus. Outros 4 clérigos e 2 empresários suspeitos de envolvimento com o esquema também foram soltos. Eles foram recebidos com festa por parentes e amigos. Cânticos religiosos foram entoados na porta do presídio. A Assembleia Nacional Cubana vai eleger o sucessor de Raul Castro numa sessão que começa hoje e vai durar 2 dias. Para esta quarta-feira estão previstas a posse dos 605 deputados eleitos em março e a formação da mesa diretora do parlamento. Pela primeira vez em quase 60 anos, a ilha não terá um Castro no poder. O dólar comercial está em baixa de 0,5%, negociado a R$ 3,390. O euro vale R$ 4,201, queda de 0,3%. As mulheres continuam dedicando mais tempo a atividades domésticas como cozinhar, lavar louças e cuidar da limpeza da casa. Uma pesquisa do IBGE revelou que elas dedicam pelo menos 21 horas semanais a serviços do tipo em 2017. Já os homens gastaram cerca de 10 horas por semana. A intenção dos consumidores brasileiros caiu em abril pela primeira vez desde setembro passado. O indicador teve queda de 1,3% em relação a março e ficou em 86,9 pontos numa escala que vai de 0 a 200. Níveis abaixo de 100 indicam pessimismo. A Confederação Nacional do Comércio informou que as pessoas estão mais cautelosas porque a qualidade de vida tem melhorado, mas num ritmo lento. O procurador jurídico da Prefeitura de Louisiana, no Paraná, foi preso numa operação da Polícia Civil contra suspeitos de envolvimento no esquema de corrupção no órgão. A Justiça emitiu 9 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. O diretor da CIA, Mike Pompeo, reuniu-se secretamente com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, no começo do mês. O encontro entre os dois é visto como preparação para a reunião entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o norte-coreano. A Casa Branca não comentou a informação divulgada pela imprensa do país. A Bolsa de Valores de São Paulo sobe 1,13% com 85.033 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,5%, negociado a R$ 3,391. O euro vale R$ 4,200, queda de 0,31%. O número de brasileiros que produzem para consumo próprio aumentou 18%, segundo o IBGE. Fazem parte deste grupo pessoas que cultivam alimentos, produzem roupas e móveis, por exemplo. No ano passado, mais de 12 milhões de brasileiros dedicaram o tempo para produzir para consumo próprio. São 2 milhões a mais do que em 2016. O último recurso do ex-presidente Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região foi negado hoje em Porto Alegre.
Os desembargadores da 8ª turma mantiveram a condenação de 12 anos e 1 mês de prisão da decisão de 24 de janeiro no caso do triplex do Guarujá, no litoral sul de São Paulo. Lula está preso desde 7 de abril em Curitiba. A defesa do ex-presidente ainda pode recorrer contra a condenação ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. O bispo Dom José Ronaldo, acusado de chefiar um esquema de desvio de dízimo na diocese de Formosa, no entorno do Distrito Federal, deixou a cadeia após ser beneficiado com habeas corpus. Outros 4 clérigos e 2 empresários suspeitos de envolvimento com o esquema também foram soltos. A Arábia Saudita reinaugura hoje em Riad o primeiro cinema do país em mais de 30 anos. O filme escolhido para exibição é Pantera Negra. Os ingressos serão vendidos a R$45. As autoridades locais não divulgaram quantos bilhetes serão colocados à disposição, nem se homens e mulheres poderão ficar juntos na sala. O dólar comercial está em baixa de 0,85%, negociado a R$3,377. O euro vale R$4,180, queda de 0,73%. A juíza Carolina Lebos, responsável pela custódia do ex-presidente Lula em Curitiba, negou a autorização para que o Prêmio Nobel da Paz, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, visite o petista na Superintendência da Polícia Federal. A juíza disse que não há indicativo de violação a direitos dos presos na carceragem da PF. Ontem, o ex-presidente recebeu visita de uma comitiva da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União encontrou uma série de irregularidades da concessão de bolsas de estudo voltadas a alunos de baixa renda. Entre os beneficiários, os auditores encontraram 3 donos de aeronaves e 49 proprietários de embarcações como lanchas. De acordo com o relator do processo, o ministro José Múcio, o Ministério da Educação não tem ferramentas para assegurar a veracidade das informações prestadas pelas instituições de ensino que recebem isenção tributária ao conceder bolsas de estudo. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, anunciou que as eleições para presidente para o parlamento turco serão antecipadas para 24 de junho, mais de um ano antes do esperado. Segundo ele, o país precisa urgentemente mudar para o sistema de governo presidencial que foi aprovado em referendo no ano passado. A mudança amplia os poderes do presidente. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 2,01%, com 85.766 pontos. O dólar comercial está em baixa de 0,82%, negociado a R$3,379. O euro vale R$4,184, queda de 0,64%. Um ônibus com passageiros passou uma semana atolado no interior do Amazonas durante uma viagem pela BR-319, que liga Manaus a Porto Velho. 20 pessoas estavam no local desde o dia 11 de abril. Elas foram resgatadas hoje pelo Exército. Antes da chegada do Exército, outros 10 passageiros que estavam no ônibus tinham conseguido retornar para Manaus por meio de caronas. As pessoas que continuaram na estrada se alimentaram de doações de quem passavam pela rodovia. A juíza Carolina Lebos, responsável pela custódia do ex-presidente Lula em Curitiba, negou a autorização para que o Prêmio Nobel da Paz, o argentino Adolfo Pérez Esquivel, visite o petista na Superintendência da Polícia Federal. A juíza disse que não há indicativo de violação a direitos dos presos na carceragem da PF. Ontem, o ex-presidente recebeu visita de uma comitiva da Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal. A polícia procura os criminosos que roubaram uma carga de celulares de última geração do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Os equipamentos da Samsung estão avaliados em mais de R$3 milhões e ainda nem tinham chegado às lojas para venda. O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, foi pressionado por parlamentares da União Europeia para a Europa
para ajudar a esclarecer a violação de dados envolvendo a Cambridge Analytica. 3 milhões de europeus foram afetados pelo vazamento ilegal dos dados à consultoria política. Na semana passada, Zuckerberg respondeu a perguntas de congressistas americanos. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou a quarta-feira em forte alta de 2,01% aos 85.776 pontos. O dólar comercial terminou o dia em baixa de 0,82%, negociado a R$ 3,379. O euro vale R$ 4,185, queda de 0,62%.